Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Mais uma sexta-feira, dia 23 de maio já, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa sexta-feira. Nós continuamos aqui ainda no capítulo 28 do Evangelho, na coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos falar sobre a prece por aqueles que não estão mais na Terra, por alguém que acaba de morrer. No prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e com isso abreviar a perturbação que se segue sempre após a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outras circunstâncias, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. A prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano de tal, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistiu para ajudá-lo a se despojar da matéria, dar-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Espírito, fulano de tal, vindes de reentrar no mundo dos espíritos, e entretanto estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível que vindes de deixar, e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta os nossos olhos, os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens senão uma separação material de alguns instantes. Do lugar de exílio onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunido com aqueles que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis ir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes, sustentai-os nas provas da vida, velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder, e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estais mais felizes agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós no mundo melhor. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir. Para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoam os que podeis ter procedido mal para com eles. Uma nota. Podem-se juntar a essa prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares de família ou de relações e a posição do falecido. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. Se a sua última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de prova, ou devia ser uma prova para os pais. Gente, nós temos
a obrigação, como cristãos, né, de desejar o bem para todos, principalmente agora, quando ocorre a situação do desencarne, né, nós temos que desejar que essa pessoa tenha força suficiente, tenha amor no coração, tenha aceitação, resignação, para ela poder continuar a caminhada do outro lado, porque o momento da passagem é muito tumultuado, né? O espírito fica muito perdido. Então, vamos pedir sempre, né, o apoio dos bons espíritos, o apoio do anjo guardião, dessa pessoa que desencarnou, né, para encaminhar ela para o lugar certo, para o tratamento certo, sempre cercada de todo amor, né? E as nossas preces, como a gente sempre falou, a verdadeira prece ela sai do coração. Se eu fizer 4 palavrinhas numa prece, né, 5, uma prece curtinha desse jeito, mas se sair de dentro de mim, com o meu sentimento verdadeiro, essa oração às vezes tem muito mais força do que uma oração enorme, igual essa que foi feita aqui agora. Então o que vale é a gente lembrar da pessoa que desencarnou, né, orar por ela, para que ela tenha força para suportar a falta da materialidade que ela estava acostumada com essa última reencarnação, né? E se readaptar ao plano espiritual, né? Aí daí um tempo que pode acontecer, eu não vou dizer que vai acontecer, que pode acontecer, é esse espírito ter a permissão de voltar aqui para rever os seus, né? Rever aqueles que tiveram contato com ele. E isso acontece muito, né? A gente sabe que isso acontece muito. Então vamos sempre manter, né, nossos pensamentos, dirigir nossos pensamentos a esses espíritos que desencarnaram, né, para que eles possam, diante do sentimento verdadeiro que a gente está enviando ali junto com os nossos pensamentos, que eles possam aurir força para continuar a caminhada do outro lado, né? Nesse momento de passagem, principalmente, de plano material para plano espiritual. Tá bom? Eles precisam muito de nossas orações, como nós precisamos muito da ajuda deles também. O Livro dos Espíritos, nós estamos aqui no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, falando da caridade e amor ao próximo. A questão é a 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Gente, a leitura do amar aos inimigos, né, do Evangelho fala isso. A gente não tem que ter pelo inimigo aquele amor, aquele amor apaixonante, né? Que fala aqui, ó, um amor terno e apaixonado. Não. A gente simplesmente tem que respeitar os nossos inimigos, se é que os temos, né? Respeitar os nossos inimigos e trocar o mal que é feito pelo bem. Tá? Se eles não desejam o mal, vamos desejar o bem. Porque a gente quer receber o bem, não é? Então vamos perdoar para a gente ser perdoado à mesma medida. É isso só. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu desejo a todos aí uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde, sabedoria. Um bom descanso a todos aí que não trabalham no sábado e no domingo. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.